Olá, jovens do sétimo ano. Como vai vocês? Professor Robson na área. Vamos ter nossa aula de geografia. Vamos trabalhar com o livro de vocês, né? Espero que vocês estejam já com ele em mãos. Se não, dá uma pausa, vai lá pegar. E a gente vai trabalhar com domínios naturais, ameaças e conservação. Unidade de conservação da natureza, parte 1. Vamos dividir em duas aulas, certo? Essa semana a gente vai ter essa parte e da próxima o complemento, ok? Então, pegar o livrozinho, vamos lá, vamos entrar no assunto. Pronto. Percurso 4. Pausa no vídeo, localiza e vamos começar, ok? Vamos ver o que é que fala, o que é que vem nos ensinar esse tema. Vamos lá. Domínios naturais, ameaças e conservação. Domínios morfoclimáticos. Né? Professor Aziz Abissaber, renomado geógrafo brasileiro, realizou várias pesquisas sobre as condições naturais do território brasileiro, entre elas a interação entre o clima, o relevo, a vegetação de um ecossistema mantém entre si. Ele considerou a importância do clima e do relevo na definição das paisagens naturais de território brasileiro, levando em conta que as formações vegetais são o retrato das combinações e interações dos elementos naturais. Com base nessa pesquisa, Abissaber regionalizou o território brasileiro, os domínios naturais, ou seja, as áreas que apresentam características semelhantes de relevo, clima, vegetação. Esses domínios receberam os nomes receberam a denominação de domínios morfoclimáticos, né? Do grego morphos, forma relativa, relativo relevo, e climático, clima. E aí aqui do lado ele vai começar a distribuir. Né? Vemos aqui, ó, vamos usar a canetinha aqui para dar uma ajustada. Bom, ele vai mostrar aqui, ó, a Amazônia, onde está localizado, né, todo esse trecho, né? O Cerrado, ó, está por aqui, ó. O nosso cerrado brasileiro, mares e morros, aqui, ó, fica praticamente todo na costa. Né? Temos as Araquaias que ficam aqui, ó, ali na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por ali, certo? E as pradarias, mais aqui no Rio Grande do Sul. Aí ele vai detalhar aqui, né? Vista aérea da floresta amazônica e das águas do Rio Negro, no Parque Nacional Anavilha, no município do Novo Airão. Ecoturismo contempla a paisagem do Cerrado. Olha o Cerrado aí, olha a imagem dele, no Parque Nacional das Emas. Isso é o Cerrado, é o nosso Cerrado. Né? Vamos entrar mais, vamos lá. E aqui eu fiz aqui um recorte para falar, para que vocês pudessem ver, no livro aí mesmo tem como é cada um desses domínios, a imagem deles, né? Os domínios morfoclimáticos do Brasil são classificados em domínios florestados, formados por florestas naturais, e domínios amazônicos. O domínio dos mares e morros, florestado, Mata Atlântica, e os domínios das Araquaias. Domínio das formações vegetais naturais, herbáceas e arbustivas, né? Domínio dos cerrados, domínio da caatinga e domínio das pradarias, campos. Faixa de transição corresponde a uma área de passagem de um domínio morfoclimático para o outro. Nessas áreas, as características de um domínio se confundem com as da outra. Por exemplo,
Entre o domínio do Cerrado e o domínio da Amazônia, misturam-se elementos tanto de um quanto do outro. Aí nós temos as imagens de todos eles, né? Mares e morro na Serra da Mantiqueira, no município de Passa Quatro, pradaria de campos nos Pampas ou das Campanhas Gaúchas, no município de São Borjas, né? Caatinga, no município de Canidé do São Francisco, aqui de cima, Mata dos Cocais, no município de Timon, Maranhão, vegetação de faixa de transição entre o domínio amazônico e o da Caatinga. Isso você aqui só vai encontrar lá para o lado do Santa Catarina. Aracaias, o município de Urubici. Por fim, vista a área do Pantanal, né, de Nicolândia, do Rio Negro, no município de Corumbá. Olha, cada um desses tem seus aspectos diferentes, né? Uns têm uma vegetação mais rasteira, uns têm uma vegetação mais espaçada, possui montanhas, e aí Abissado conseguiu passar toda essa divisão ou diferença entre esses locais, certo? Impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos no Brasil. O impacto ambiental deve ser entendido como resultado das ações que modificam o ambiente, podendo produzir danos, muitas vezes irreversíveis. Ao longo da história, a ocupação humana dos domínios morfoclimáticos do Brasil provocou impactos ambientais de diversos tipos, entre eles perda da biodiversidade. Destacaremos alguns desses impactos a seguir. Os impactos ambientais no domínio amazônico avançam no projeto agropecuário, causar desmatamento e queimadas, com graves consequências para a flora e fauna, além de erosão do solo e o assoreamento dos rios. Tudo isso está interligado, porque se você desmata, você tira a cobertura natural do solo, quando chove, a água leva toda a areia para dentro do rio, diminuindo a calha do rio, causando a erosão. Podemos destacar os efeitos desses avanços sobre a população local, como a expulsão de indígenas de suas terras, conflitos territorialísticos, que os grileiros, os invasores de terra, vão e matam para se apossar da terra. Os grandes latifundiários brasileiros, disputa por território. A construção de grandes usinas elétricas causa a inundação de vastas áreas de floresta e ali destrói tudo, o circo arqueológico, a fauna, a flora, em benefício, em busca de produção de energia. As vilas, cidades, além de terras indígenas. Aqui mesmo, quando a barragem de Sobradinho foi construída, foram 3 cidades que foram inundadas. E ali, tudo que tinha de história está embaixo d'água. Até um cemitério foi inundado. Impactos ambientais do domínio do Cerrado. A garimpagem, as pedras preciosas e ouro é responsável pelo desabastecimento das margens do rio, seguido de assoreamento novamente, contaminação da água por mercúrio, produto utilizado no garimpo, e por óleo diesel usado nos geradores de barro. Além disso, a busca agropecuária nesse domínio provoca impactos semelhantes aos citados no domínio amazônico, com perda de sua biodiversidade. Destrói uma floresta para o gado pastar. Olha que interessante. E aí vem as consequências. Olha para essa imagem aí. Vista de um garimpo. Intervenção humana mudando o meio natural. Infelizmente, é o que acontece. Impactos ambientais no domínio da Caatinga. Desmatamento realizado por grupos econômicos e a exploração de lenha para uso doméstico e produção de carvão tem causado a perda da biodiversidade, erosão do solo, desertificação, além disso a irrigação inadequada tem provocado a salinização do solo. Impactos ambientais na faixa de transição, no caso do Pantanal.
A garimpagem no Rio Paraguai e afluentes tem gerado impactos já citados no domínio do Cerrado. Além disso, a pecuária extensiva, ao competir com a fauna nativa, provoca desequilíbrio ecológico e a pesca predatória coloca em risco algumas espécies. Impactos ambientais no domínio das pradarias. A pecuária nesse domínio é caracterizada pelo elevado número de cabeças de gado por hectare. Isso provoca a compactação do solo, dificulta a regeneração das gramíneas, causa erosão e arenização. Os impactos ambientais do domínio das araucárias. Já intensamente desmatado, esse domínio sofre ação predatória e de cortes ilegais de árvores que ameaça a fauna que restou, além de provocar erosão do solo e dos vertentes. E a consequência, assoreamento dos rios. Impactos ambientais nos domínios dos mares e morros. Esse domínio apresenta grande concentração populacional, assim encontra-se ameaçado pela expansão urbana, inclusive da faixa litorânea e industrial, o que acarreta contaminação dos solos e dos rios. Por esses resíduos domésticos e industriais, a poluição do ar e etc. Impactos sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros pode causar a extinção de diversas espécies de animais e plantas. Já causou, Pensando em preservar os recursos naturais e criar alternativas para o uso consciente deles, foram criadas as unidades de conservação. Só que é assunto para a próxima aula. Isso aí. Vamos aprofundar na próxima aula. Nesse a gente vai começar para depois passar para ele. Só unidade de conservação. Todos os domínios morfoclimáticos brasileiros abrigam unidades de conservação. Uma unidade de conservação é um espaço territorial com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com limites definidos destinados à preservação e à manutenção da diversidade biológica. As UCs foram instituídas por meio do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, criada por uma lei federal em junho de 2000. Veja a figura de alguns UCs pelo país. Aí ele mostra aqui onde é que estão, Parque Nacional, onde é que está o Parque Nacional, floresta. Ele vai dar os parques, as reservas e o extrativismo. E do outro lado ele vai dar onde é que estão cada um dos parques. A unidade de proteção integral, o objetivo básico é conservar a natureza por meio de uso indireto dos recursos naturais, como a realidade de visitas voltadas para atividades educacionais, científicas, recreativas, como é o caso dos ecoturismo. A extração e comercialização de recursos naturais são proibidas. O objetivo básico da unidade de uso sustentável é conciliar o uso de parte dos seus recursos com a conservação da natureza, ou seja, é permitido o uso direto dos recursos, extração e comercialização, mas ela deve ser realizada de maneira sustentável, por meio de um plano de manejo, ou seja, de trocar, tempos em tempo tem que fazer um manejo. Além da proteção dos biomas, consequentemente da biodiversidade, ou da riqueza, ou do patrimônio ambiental brasileiro, as unidades de conservação da natureza possuem grande importância para os povos indígenas e a comunidade tradicional, ribeirinhas, pescadores, artesanais, seringueiros, etc. Pois o modo de vida desses grupos sociais possui estreita relação de dependência da natureza. O conhecimento do bioma onde vive contribui para a sua preservação, certo? Então, vamos ficar por aqui.
certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade, mas não fiquem parados. Procure ler novamente, assista a aula novamente, pesquise na internet, se aprofunde no conteúdo para que você tenha uma prova facinha, ok? Então, espero vocês na próxima aula. Fui! Tchau, tchau!